Por que que nós não aceitamos o divórcio? Por que que o divórcio na Igreja Católica não é aceito, não deve ser aceito? Porque quando isso era aceito, Jesus vai dizer aos fariseus, Moisés fez isso, permitiu que houvesse aquele divórcio por causa da dureza do coração daqueles seres humanos. Jesus diz que agora não é mais assim. E por que que no Antigo Testamento podia e agora não pode mais? Por quê, Milene? Porque agora nós fomos salvos pelo sangue do Cordeiro. Antes, no Antigo Testamento, nós não tínhamos a remissão, a graça de um Deus que se fez homem para me ajudar, que se encarnou para vir a mim e me dar a graça. E agora nós temos. Agora nós temos um Senhor da nossa história. Jesus se fez carne e ele nos deu a salvação. Na salvação de Jesus, na remissão dos nossos pecados, nós temos a chance de recomeçar. É por isso que existe a confissão. Porque quando você erra, você pode ir lá se arrepender, confessar e voltar numa retomada da sua história, da sua intimidade com Deus. Antes não tinha, agora nós temos. Deus que vem com a sua graça e me ajuda a ser uma mulher segundo o coração dele, me ajuda a viver as virtudes e me ajuda a perdoar aquele outro que me fere, seja marido, namorado, pai, mãe. A graça de Deus vem e me visita, me dando a graça de viver diferente, não ser mais escrava dos meus pecados, não ficar só no meu egoísmo. Eu consigo retomar, inclusive, o meu matrimônio, para você que já é casado. O ser humano não está só fechado na tendência ao pecado, mas ele também, ao mesmo tempo, está aberto para o mistério da redenção, que se realizou em nosso Senhor Jesus Cristo. E por meio de Jesus Cristo eu posso recomeçar. Existe esperança para mim e para você. Existe esperança de viver uma vida nova. Ai, Milene, mas eu sou muito egoísta. Existe esperança, eu vou lá, me confesso e começo um novo propósito. Ai, Milene, eu sou muito agitada, impaciente. Eu vou lá, me confesso e retomo um propósito para eu superar os meus limites com esse masculino que convive comigo. Para eu aprender a amar o que é diferente de mim. Amar o que é igual a mim é muito fácil. Amar quem fala igual a você, quem é manso igual a você, quem te dá tudo o que você quer. Agora, amar o difícil, o diferente, aquele que te faz às vezes ranger por dentro, é esse o desafio. Mas nós temos essa chance, porque em Jesus nós podemos retomar. Em Jesus nós podemos ter esperança sobre os nossos relacionamentos, sobre o nosso esposo, sobre o nosso namorado, sobre o nosso pai, sobre a nossa mãe, sobre os amigos, sobre nós mesmos. Pode ser que você não tenha mais esperança em você, porque você já fez tanta gente mal. Você já fez mal a tanta gente, né? Vou retomar aqui, que a frase ficou meio confusa. Talvez você já tenha ferido o coração de tanta gente, já namorou tanta gente, já se separou, já terminou namoro, já iludiu, e você acha que não tem mais jeito para a sua vida. Eu te digo, com Jesus tem jeito. Ai, menina, eu sou tão egoísta, eu sou tão estourada, eu brigo sempre, todos os meus relacionamentos terminam porque eu sou muito ciumenta. Existe jeito para você. Em Jesus existe retomada, recomeço, reestruturação. Existe um novo. Na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo existe vida para você. E vida nova, não velha, que te fará capaz de viver com aquilo que é diferente de você. O plano original divino para o ser humano continua assim. E ele continua a partir não das nossas limitações e pecados, mas da entrega de Cristo que nos redimiu. Eu posso confiar no relacionamento amoroso porque Jesus me redimiu e redimiu a todos os homens também. Por isso nós precisamos acreditar que existe sim essa possibilidade de harmonia entre homem e mulher. Se o seu relacionamento está ruim, se o seu casamento está em crise, se está tudo ladeira abaixo, perceba que há uma saída. E essa saída está em Jesus. Essa saída é Jesus. Não tem outra saída, não. Se você é cristã, se você é cristão, se você é católico, católica, só existe uma saída. E não é pelo caminho mais fácil, não. O caminho mais desafiador, o caminho que Jesus trilhou.
Cristão é ser outro Cristo. Então, se você não estiver disposta e disposto a ser outro Cristo, a passar pelo sofrimento com fortaleza, com sobriedade, com espírito de audácia e autoridade, com amor, não adianta. É melhor você largar o título de cristão, meter o pé e procurar uma outra religião. Porque aqui, no cristianismo, é assim. Então, veja, quanto mais feminina eu sou, mais e melhor eu me unirei ao homem. Anote isso. Assim, quanto mais eu ajudo um homem a ser mais homem e masculino. Como é que eu ajudo um homem a ser melhor? Sendo feminina. Parece que não, né? Porque nosso primeiro ímpeto é ir lá e começar a dar uma aulinha, ser a terapeutazinha, ser a mentora daquele homem. Você não pode fazer isso. Você tem que agir assim, você tem que ser o provedor. Você tem que fazer isso, você tem que ser agitado, você tem que tomar iniciativa. A gente vai pelo caminho errado. Não é a cobrança, não é sendo a professorinha do outro. Agora toquei numa ferida aí, né? Vou até dar um tempo para você respirar. Não é tocar nessa ferida. É você ser mais feminina. O segredo é você estar no seu lugar, para você atrair pessoas que também estão vivendo no lugar delas. Tá entendendo aqui? Esse segredo maravilhoso? Não é você pegar um doido que não tá nem aí para a vida, para a hora do Brasil, que não é masculino o suficiente, e aí você querer doutriná-lo, educá-lo. Não, não é isso. É você cuida de você mesma. Você que está solteira principalmente aí, ó. Pega esse segredo aqui. Cuide de você. Seja mais feminina você. E aí, a partir daí, você vai atrair homens verdadeiramente masculinos. E agora, para você que já está no relacionamento, namorando, casada, noiva, pega esse segredo aqui. Seja mais feminina, porque é sendo feminina que você educa o homem. Na verdade, não é nem educa, você ajuda o homem a se tornar mais masculino. Quanto mais você for masculina, um homem se coloca, ou das duas uma, se ele for um frouxo, vou falar português, claro, se ele for embananado, se ele for um frouxo, se ele for feminino já, ele vai continuar, ele vai para o outro ponto, para outra polaridade do negócio. Quanto mais masculina você for, mais feminino ele será. Ou se você tiver encontrado com um homem macho mesmo, de verdade, quanto mais masculina você for, mais longe de você ele vai ficar. Se ele é um homem de Deus, que tem compromisso com Deus, e ele for casado com você, o que vai acontecer? Ele não vai se separar, mas ele vai se distanciar afetivamente e emocionalmente. Aí entra aquele negócio que as mulheres falam assim, meu marido está tão distante, não sei, ele está esquisito. Por quê? É porque você está tentando sugar a força masculina dele. Porque você está tomando essa masculinidade para você e não aceitando o seu lugar de mulher na relação. E aí você quer doutriná-lo, você quer ensiná-lo, você quer educar, você quer dar o negócio. E o homem se afasta. Agora, se ele for um homem masculino e nem tivesse compromisso de casamento com você, se ele fosse só seu namorado, é aí que muitos acabam indo embora, terminando o relacionamento também. Então, veja, quanto menos somos aquilo que fomos feitas para ser, ou seja, mulheres, né? Menos união teremos com o masculino. Mais afastadas estaremos dos homens de verdade. Se você está muito masculina, você vai se afastar dos homens de verdade. Você vai atrair homens femininos. E aqui eu não estou falando de homens femininos, de homens que estão vivendo uma opção sexual diferente. Não, não é isso. Não estou falando de opção sexual. Estou falando de homens de verdade que gostam de mulher, mas que têm características mais fofinhas, lerdinhas de mulher. Quanto mais masculina você for, mais homem errado você vai atrair. O resumo é isso. Você vai atrair homens femininos. E aí isso vai gerar uma insatisfação em você. Vai gerar uma inquietação. E esse aí é o centro de muitas crises conjugais também. Esse também é um grande problema que acontece dentro do matrimônio. E muita gente não sabe reconhecer. Estão trocando de papéis, invertendo papéis. E aí não se tem o que fazer, porque enquanto estou tentando viver e ser de um jeito totalmente diferente daquilo que eu fui criada para viver, eu vou me desfigurar. Eu estou perdendo tempo sendo quem não sou, sendo quem eu não fui feita para ser, tá entendendo? Quando você quer pegar peso demais, atacar,
fazer, realizar, isso é do masculino. Quanto mais você desenvolve características masculinas, que é o do fazer, do atacar, do ir, do conquistar, do tomar território, ser invasiva, ser penetrativa nos ambientes, com as pessoas, nas relações, mais você estará longe daquilo que você foi feita por Deus. E aí você estará desfigurada. Você não estará dando o seu melhor nesse relacionamento. Veja que interessante, são as qualidades femininas que trazem significado à vida. Que características são essas? Que qualidades são essas? Relacionamento com os outros seres humanos, essa capacidade relacional que a gente tem. A capacidade de suavizar o poder com amor. Gente, isso aqui é importantíssimo. A mulher tem uma capacidade de suavizar o poder com amor. A mulher tem um poder. Tem o poder dela. Aqui a gente está falando de maneira geral, o poder de maneira geral. Então veja, para você que é líder na sua empresa, para você que é liderança em algum lugar, que tem essa posição de autoridade, você que é mulher e que está na autoridade do seu trabalho, presta atenção nisso aqui. Você precisa liderar com amor, porque você tem um poder, você é uma autoridade, certo? Mas a mulher, ela lidera pelo amor e não pela força. Quem lidera pela força, pelo blá blá blá, pela gritaria, pelas ordens desordenadas, exageradas, batendo na mesa, não é a mulher. Não é pela força, é pelo espírito. É pelo amor. Outra característica, a consciência dos nossos sentimentos e valores internos, que isso o homem tem muita dificuldade de viver. O respeito pelo nosso ambiente terrestre, o cuidado com a natureza, o prazer pela beleza da terra, a procura introspectiva e da sabedoria interior, isso é bem do feminino, e o homem almeja ter isso também. Com essas qualidades prejudicadas, nós não encontramos muita significação na vida. Então veja, são qualidades femininas, mas que não é só os homens que esperam isso, que desejam essas qualidades, né? Porque eles não têm, eles desejam. Mas até essas qualidades, quando você vive, ajuda outras mulheres. E principalmente, quando você não está vivendo bem essas qualidades, a sua própria vida fica meio sem sentido, sem significado, porque você está agindo de uma maneira totalmente diferente. Mas são as características próprias das mulheres que trazem significado à vida. Veja, falei do mundo, né, da construção, do tomar, né, do fazer, do criar. É o mundo da espada, que é o mundo masculino. Com espadas e lanças construímos nossos impérios, com certeza, no poder da força, do domínio. Mas eles não dão significado ou finalidade para a nossa vida. Só conquistar, só construir, só tomar, não dá. Nem para homem, nem para mulher. O homem que não se abre ao feminino, no sentido de tentar integrar essa interioridade, essa espiritualidade, essa sensibilidade na sua própria vida, vai sentir dificuldade em encontrar o sentido da sua própria vida. Se ele ficar só no fazer, no arrumar dinheiro, no dominar, ele vai viver sem sentido. Se ele também não se abre ao matrimônio, ou pelo menos a presença do feminino na sua vida, vai ser a mesma coisa, ele vai ter problema. E do mesmo jeito que isso também afeta mulheres, tá? Então, quando a mulher insiste em viver só para trabalhar, só para ganhar dinheiro, para construir matrimônio, ou melhor, para construir patrimônio, ela vive para a profissão dela, quer crescer, crescer, crescer. E é só isso, ela acaba perdendo sua maior potencialidade. Porque ela deixa de lado a força do feminino, que está nas características e nas qualidades que dão sentido à própria vida, que dão significado, quer dizer, significado à vida. Então, isso é muito importante da gente perceber. Não querer ir para o masculino, isso é perda de tempo. Já é difícil ser feminina, gente. Você quer ser igual ao homem? Não entra nesse mérito aí, não. Quando cada um assume o seu lugar, é muito mais fácil de viver as relações amorosas. Quando cada um está no seu quadrado, vivendo bem aquilo que Deus pediu, o relacionamento flui com muito mais harmonia. Lembra da fluidez? Fluidez que acontece na harmonia musical, que são um conjunto de sons fluindo. Então veja, aqui, o conjunto de características femininas fluindo com os conjuntos de características masculinas. É assim
que a harmonia acontece nos relacionamentos. Cada um vivendo aquilo que precisa viver. Que é próprio para se viver, para a gente chegar ao amor verdadeiro. Porém, na nossa sociedade ocidental está muito difícil viver isso, porque a gente está muito longe de enxergar o amor da maneira correta e equilibrada que a gente precisa enxergar. Existe uma grande confusão entre o significado de amor e a paixão. Essa confusão ela vai gerando transtorno entre as relações, entre a gente, gera cansaço, desesperança para quem está solteiro, para quem está casado, para quem está namorando, para todo mundo. Então, dentro dessa dinâmica de vários casais estarem vivendo errado o amor, existe aí várias crises conjugais acontecendo, porque as pessoas já não sabem mais identificar o que é o amor verdadeiro. Então, dentro dessa dinâmica de vários casais, existe também um hábito terrível, teatral, de conviver com as brigas, discussões, argumentações, e quase nunca se chega a uma resolução do problema. Aí o casal está lá, tem um problema, eles em vez de se unir como um time, lembra que eu falei? Vamos pegar o que é melhor do feminino, o que é melhor do masculino, a gente monta esse time maravilhoso e a gente chega na conclusão do que é a melhor saída para nós, para o nosso relacionamento, para o nosso time, para a nossa família. Não. Aí eles jogam um contra o outro, masculino contra o feminino, masculino versus feminino. É isso que acontece. Disputa. A gente percebe uma estrutura de disputa, de duelo, que é bem característica da paixão, do amor romantizado, que se vive nas ficções, na literatura, que a gente está vendo por aí, na Netflix, nas plataformas de streaming da vida. É isso que a gente vê. Mulheres empoderadas, vencendo os homens. Nós, infelizmente, adotamos uma postura de duelo e não uma postura amigável, de harmonia. É uma espécie de escolha pela espada. A espada ela tem uma simbologia muito importante aqui. É uma simbologia de um uso drástico e agressivo da força e do poder masculino. A nível mental, ela é um intelecto discriminativo, é aquilo que vai, separando. Ela define, ela analisa, ela divide. É a faculdade lógica e crítica da mente. Então, as mulheres que ficam só aqui no cabeção, raciocinando, pensando, julgando, analisando, elas são mulheres mais masculinas. E o homem também que não se abre aos afetos, ao amor, ao sentimento que sente para também avaliar a situação e o problema com a sua esposa, com a sua namorada, com a sua noiva, ele também vai se tornar enrijecido. Gente, isso não diz respeito só dos homens, não. As mulheres também podem assumir esse comportamento crítico e enrijecido. E tem muita mulher vivendo assim. Uma rigidez cognitiva, uma rigidez de tem que ser do meu jeito, tem que ser assim, porque ele tem que fazer. Essa rigidez toda é a espada que divide o casal. A gente precisa parar com isso. Sabe por quê? Porque a disputa não leva ninguém a nada. Ah, mas eu disputei e eu ganhei. Tá bom, ganhou e ficou sozinha. Ganhou e gerou uma crise conjugal, um atrito. Pra quê? Ontem mesmo eu estava lendo aquele livro Felicidade Conjugal, que é um livro muito interessante, mas é um livro ficcional. E eu estava lendo justamente a parte que a personagem principal e o seu esposo têm uma discussão boba por causa de um baile que ela queria ir para conhecer o príncipe. E o príncipe estava muito interessado em conhecê-la, inclusive. E o marido estava com ciúme e foi uma discussão danada. E aí você vê eles narrando assim, né, tão bonito a forma como é descrito, porque fala das crises realmente bobas que acontecem nos relacionamentos. E aí você vê uma disputa, uma bobagem para ter razão, que não levou a nada, só ao distanciamento de ambos. O marido começou a se distanciar, ela ficou triste. É assim que a gente vive muitas vezes, não é? Mas veja, o amor não disputa. Anota essa frase. O amor não disputa. O amor não quer ter razão. O amor não quer ficar acima. O amor não quer vencer a discussão. O amor não quer controlar. O amor não quer ganhar o outro. O amor não quer dominar.
Então veja, quando nós estamos nessa postura de querer dominar, de querer ganhar, de querer ter razão, de querer disputar, nós estamos na concupiscência, nós estamos na carne. Nós estamos pautados na carne. E isso ainda não é amor. Porque é o amor que gera harmonia. O amor é que me faz enxergar o outro nas suas características e perceber e respeitar o outro nas suas diferenças. Ainda que não seja muito do meu agrado, mas eu respeito porque o outro tem uma história, tem uma família, tem um temperamento, tem os seus traumas, está nas suas lutas. Eu não preciso que o outro seja igual a mim. Eu posso conviver com o diferente. Deus já me deu essa graça. E aí a gente entra numa outra analogia, num outro simbolismo muito importante, que tem no livro, inclusive, do Tristão e Isolda, essa analogia, esse simbolismo, na verdade, da espada e da harpa. Né? Tristão, ele ao mesmo tempo era o caçador que usava da espada, mas ele também sabia, ele era o tocador de harpa. Ele tinha ali uma sensibilidade bonita. Então veja só, para ter um relacionamento saudável também é necessário aprender a usar a harpa. A harpa é o lado lírico, sentimental, que corresponde ao feminino interior. Quando a gente fala de psicologia junguiana, tem muito isso, né? Os símbolos que representam masculino e feminino, é muito legal. Então, com o poder da harpa, se constrói relacionamentos demonstrando sentimento e amor. A harpa é a suavidade, é a doçura, é o feminino que se estabelece. Então, nós mulheres temos uma grande responsabilidade no relacionamento, trazer harmonia para o relacionamento. A gente não pode ser aquela que gera guerra, nós temos que ser aquela que geramos paz. Paz para esse homem que está ao nosso lado, paz para os nossos filhos, paz para a nossa casa, paz para os nossos afetos. Tem uma frase que eu escutei uma vez num curso, que dizia assim: a paz no mundo começa no coração da mulher. Eita glória! Se a paz do mundo começa no meu e no seu coração, mulher, nós precisamos estar em paz. Só que a nossa paz tem um nome. E aí eu vou encerrando essa aula lembrando do início, daquilo que eu falei ainda há pouco. Eu só consigo viver a harmonia comigo mesma. E aí, a partir daí, gerar harmonia com o outro quando eu estou bem, quando eu estou em paz. Só que a minha paz e o meu bem têm um nome: Jesus. Para nós cristãs, para todos os cristãos, só existe uma resposta. Lembra que eu disse isso ainda há pouco? Senão a gente pode pegar na sua trouxinha e meter o pé. Para o cristão só existe uma resposta: ele é Jesus. É imitando o coração dele, imitando um comportamento dele, imitando as falas dele, imitando a disposição do próprio Senhor. É assim que eu consigo gerar paz dentro de mim, é assim que eu encontro comigo mesmo, é assim que eu consigo gerar harmonia nos relacionamentos com aquele que é diferente de mim, ou seja, com o masculino. A harpa representa o poder de desenvolver o senso de valores, de afirmar o que é bom e verdadeiro e de apreciar o belo. E nos permite nos colocarmos a serviço de um nobre ideal. Que nobre ideal é esse? Que nobre ideal é esse? É o ideal do amor. E Deus é amor. Então é com Ele que eu preciso aprender o que é amar. A harmonia vem de um coração generoso, de um coração que ama. O amor não disputa. O amor não quer brigar. O amor tudo suporta, tudo crê. O amor é paciente, compassivo. O amor tudo perdoa. Não é assim que a gente aprendeu com São Paulo? Hino ao amor, que possamos aprender com ele o que é o amor. E daí vivermos a harmonia conosco, com aquilo que somos. O Catecismo da Igreja diz que a mulher ama no mundo diferente do homem, age no mundo diferente do homem. Cada um precisa assumir a sua sexualidade, sua afetividade para poder viver bem no mundo conforme o plano de Deus. Então que a gente aprenda de Deus as características daquilo que Ele deseja para nós enquanto mulheres, para aí, a partir daí, a gente gerar essa complementaridade, essa unidade com o masculino. E que a gente também beba do coração de Deus o amor, para que a gente consiga também partilhar com os outros o amor. E se você deseja viver essa jornada de harmonia com você mesma, se tornar mais feminina, aprender a ser mais feminina, a estar em equilíbrio com aquilo que Deus deseja para você, que é a feminilidade,
para, enfim, trilhar esse caminho de unidade com o masculino e desenvolver os seus relacionamentos mais harmônicos dentro da vontade de Deus, eu tenho um convite para você. Eu trago para você um guia, inclusive, completo para isso, que é o nosso curso para mulheres solteiras, o curso Enquanto Espero. Foi um curso criado a partir das minhas experiências de vida enquanto solteira, do meu aprendizado, das experiências com Deus, daquilo que também eu atendo, que eu escuto nos meus atendimentos de mentoria, também baseado nos conhecimentos de psicologia, de espiritualidade, da vida dos santos, principalmente dos santos casados, né? E nesse curso nós trazemos esse diferencial de não só trabalharmos psicologia e comportamento humano, nós trazemos esse olhar espiritual para você que é cristã. Então a gente fala de coisas muito práticas para a vida da solteira, mas também do aspecto espiritual. O que eu espero de Deus, mas o que eu posso fazer efetivamente, de maneira prática. Eu não vou ficar esperando de braços cruzados. Eu preciso fazer algo. E o que eu preciso fazer enquanto espero? É isso que você aprende no nosso curso. Tem uma aula muito boa, profunda, prática e muito objetiva também sobre paquera. Tem aula de tirar dúvidas. A gente colocou também como material bônus um lindo conteúdo sobre afetividade e sexualidade, que foi uma imersão que eu dei alguns anos atrás para você também aprofundar tudo com material extra. Então você encontra, além das aulas do curso, vários bônus muito profundos para você levar para o coração e para a vida prática. Então, se você deseja fazer parte desse grupo de mulheres que está aprendendo a viver muito bem a sua feminilidade no tempo de solteira, você olha aqui embaixo na descrição, nós deixamos aqui na legenda o link para você ir direto para a nossa página do curso e lá você fazer a sua inscrição, adquirir também a sua vaga para essa turma de 2026 do curso Enquanto Espero. As aulas ficam gravadas na plataforma da Hotmart e você tem acesso a qualquer momento, são aulas práticas de no máximo meia hora, você pode acompanhar à noite, anotando lá, você pode rever quantas vezes você quiser, tem exercícios muito legais, indicações de livros, de filme, e você não pode deixar essa oportunidade passar. Clique aqui embaixo se você deseja ser uma mulher nova, cheia de Deus, feminina e que quer viver relacionamentos harmoniosos. Enquanto espero o nosso curso para mulheres solteiras.